Olá, povo católico. Vamos falar aqui do auge da nossa fé, do ponto mais alto da nossa doutrina, onde gira a nossa vida, onde gira a vida da sociedade, onde gira a vida de todo o mundo. O sacramento da Eucaristia, que acontece no santo sacramento da missa, no altar, é o que sustenta o mundo. É o sacrifício de nosso Senhor, é a oferenda expiatória de nosso Senhor a Deus pelo pecado dos homens. Se entre todos os sagrados mistérios que nosso Senhor e Salvador nos confiou, como meios infalíveis para conferir a divina graça, não há nenhum que possa comparar-se, nenhum pode se comparar ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Assim como não há crime que faça temer pior castigo por parte de Deus do que não terem os fiéis devoção e respeito na prática de um mistério que é todo santidade, ou antes que contém em si o próprio autor e fonte da santidade. Ou seja, estamos falando da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. E estou falando aqui, baseado no texto, do livro que eu acho que todo católico tinha que ter aos pés ali da cama, que é o Catecismo Romano, o maior catecismo, a maior aula de catequese católica que um católico pode ter. É um livro que até, assim, de certa forma, é relativamente caro, deve ser por volta de uns R$ 150, mas com certeza é mais barato do que um tênis, é mais barato do que uma bicicleta, é mais barato do que uma televisão que vomita anticristianismo dia e noite na nossa casa, é mais barato do que um armário, é mais barato do que muita coisa. E é um livro que é essencial para a salvação, porque o que é o Catecismo Romano? É a Igreja explicando todo o mistério da salvação das Sagradas Escrituras, é a interpretação das Sagradas Escrituras. Voltamos aqui a falar da Eucaristia, baseado no Catecismo Romano, e você vê como é tão importante que não há crime pior não há crime que faça temer pior castigo por parte de Deus do que os fiéis não terem devoção e respeito na prática do mistério eucarístico. Com muita perspicácia, alcançou o apóstolo essa verdade, tendo mostrado como era enorme o crime daqueles que não distinguem o corpo do Senhor. E acrescentou: por isso há tantos doentes e fracos e muitos que chegam até a morrer. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Perceba que o apóstolo ele fala, que ele chama de crime aquelas pessoas que não conseguem distinguir o corpo do Senhor presente na Eucaristia. Associa isso inclusive a doenças. Por isso há tantos doentes e fracos e muitos chegam até a morrer. Ora, o Evangelho indica-nos claramente como se operou essa instituição. Com efeito, depois de celebrar com os discípulos a ceia do Cordeiro Pascal, para que a figura cedesse lugar à verdade e a sombra desse lugar ao fato concreto, tomou ele o pão, deu graças a Deus, e isso nos explica o Evangelho. Tomou ele o pão, deu graças a Deus, benzeu-o e partiu, distribuindo aos seus discípulos, pronunciando as palavras: tomai e comei, isto é o meu corpo. Observe que não está dizendo que é uma simbologia, é uma figura de linguagem, não é uma ilustração, não. A palavra de nosso Senhor foi clara: tomai e comei, isto é o meu corpo, que vai ser entregue por amor de vós. Ou seja, ele aponta para o pão e diz que aquilo é o corpo dele, que vai ser entregue por amor de vós. Ele associa o pão ao corpo dele, que vai ser sacrificado na cruz. E diz: tomai e comei. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois da ceia e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em minha memória
todas as vezes que o beberdes. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26. Evangelho também de São Lucas, também tem essa citação, capítulo 22, versículo 19. Eucaristia é um termo que se traduz em vernáculo por boa graça, ou também ação de graça. Esse é o significado da palavra Eucaristia. Ação de graça ou boa graça. Com propriedade é o sentido que se dá como ação de graças, pois pela imolação dessa vítima puríssima, que é nosso Senhor Jesus Cristo, rendemos todos os dias infinitas graças a Deus por todos os benefícios recebidos, sobretudo pelo inefável dom de sua graça que nos é outorgada neste sacramento. Ou seja, nesse sacramento recebemos a graça de Deus, mais do que em todos os outros. Chama-se igualmente comunhão, termo que se deriva positivamente da palavra do apóstolo. O cálice da bênção que benzemos não é porventura comunhão no sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, por certo, a participação do corpo de Cristo? Primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Mais uma vez, aquele pão que é oferecido como comida, ele automaticamente, quando consagrado, se torna o corpo de nosso Senhor que se entregou a nós. Ou seja, aquele pão, isso é um grande mistério da fé. O que a gente vê é um pão consagrado, mas esse pão, depois de consagrado, não é mais pão, embora a gente veja pão. Ali é o corpo de Cristo. Quem disse isso foi o próprio Cristo, como eu falei aqui anteriormente, e aqui agora, mais uma vez, o apóstolo reafirma o que Cristo já tinha dito. Repetindo, o cálice da bênção que benzemos, olha aí a consagração, o cálice da bênção que benzemos não é porventura comunhão no sangue de Cristo? Ou seja, ele está afirmando, é uma pergunta onde já está a afirmação. E o pão que partimos não é por certo, observe, não é uma ilustração, não é uma figura de linguagem, não é uma metáfora, não é uma criação. Ele deixa claro, e o pão que partimos não é, por certo, a participação do corpo de Cristo? Primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Portanto, ainda há gente que se diz cristão e nega o que está na própria Bíblia, o nosso ato de fé, a comunhão eucarística, onde nós, através do pão, comungamos e bebemos o corpo do Senhor, no pão e no vinho, que se transforma no sangue e no corpo de nosso Senhor. E ainda tem gente que se diz cristão e duvida de tudo isso. Essa negação clara da fé ainda parte de protestante, que ainda diz que, apesar da clareza das Sagradas Escrituras, dizem seguir as Escrituras e negam um ato de fé que está explícito nas Escrituras. Pode chamar-se sacramento de paz e caridade, para nos dar a entender quanto são dignos do nome cristão os que cultivam inimizades, é o sacramento da paz e caridade para nos dar a entender quantos são indignos do nome cristão os que cultivam inimizades e como se faz necessário exterminar radicalmente os ódios, as rixas e as discórdias. Muitas vezes os autores sagrados dão-lhe também o nome de viático, por ser o alimento espiritual que não só nos sustenta na peregrinação desta vida, como também nos prepara o caminho para a eterna glória e felicidade, ou seja, nos alimentamos e nos fortalecemos espiritualmente pela Eucaristia, e assim a comunhão durante nossa vida nos prepara para a nossa eternidade. Por esta razão, a Igreja Católica observa o antigo preceito que nenhum dos fiéis deve morrer sem a recepção deste sacramento. Os mais antigos padres, baseado na autoridade do apóstolo, quando deram algumas vezes o nome de ceia
à Sagrada Eucaristia pelo fato de que Cristo nosso Senhor a instituiu durante salutares mistérios da última ceia, como está no livro 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Com isso, porém, não se quer dizer que seja lícito consagrar ou receber a Eucaristia depois que se tenha comido ou bebido alguma coisa. Conforme diziam os antigos escritores, foram os apóstolos que introduziram o salutar costume, desde então, sempre mantido e observado que as pessoas só recebam a comunhão em jejum natural. Logicamente que aqui estamos falando das missas realizadas pelas manhãs. Nas missas vespertinas, né, pela tarde, ficar pelo menos 3 horas sem comer antes de participar da comunhão. Isso são duas observações, faz parte de uma observação, né? Existe uma recomendação, né, que já veio lá dos apóstolos, que introduziram esse costume. Nas missas pelas manhãs, as pessoas vão comungar em jejum, não tomar café antes de ir à missa. Missa pela manhã, vai em jejum. Missas pela tarde, se alimentar pelo menos 3 horas antes da Eucaristia. Antes de tudo, porque na consagração do cálice é designado como mistério da fé, o ato de consagrar. Na Eucaristia concorrem os sinais externos e sensíveis de sacramento, bem como a virtude de significar e produzir a graça. Ademais, nem os evangelistas nem os apóstolos deixam a menor dúvida de que foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 26, para quem quiser consultar e tirar a prova. São Marcos capítulo 24, versículo 22, São Lucas capítulo 22, versículo 10. E já não precisamos recorrer a nenhuma outra argumentação. Foi nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem, que disse que é assim. Se alguém não acredita que na presença da Eucaristia existe o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, essas pessoas são blasfemas, muitos deles com nome de cristão, e está dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo é mentiroso. Simples assim. Assim designavam às vezes a consagração e a comunhão, e a miúde o próprio corpo e sangue de nosso Senhor que contém na Eucaristia. É necessário ressaltar que os outros sacramentos só adquirem sua razão de ser pela aplicação da matéria, quando são administrados por qualquer pessoa. O batismo, por exemplo, não surte seu efeito sacramental senão no próprio instante em que alguém recebe realmente a ablusão da água. A água é a matéria do batismo. No entanto, para a integridade sacramental da Eucaristia, basta a consagração da matéria. Ambas as espécies não deixam de ser sacramento, ainda que guardada no cibório. Ou seja, depois da consagração da matéria, a Eucaristia ela já se dá em integridade sacramental. Apesar de serem dois elementos que constituem a natureza integral da Eucaristia, o pão e o vinho, dizemos contudo, que eles não perfazem vários, mas um só sacramento. Eles se unem em um só sacramento. Se compararmos comida e bebida, são duas coisas diversas. Comida é uma coisa, bebida é outra. Mas que empregam para a mesma finalidade, ou seja, para restaurar as forças do corpo. Por isso que nós bebemos e comemos, para restaurar as forças do corpo. Por isso é que nosso Senhor Redentor declarou: minha carne, mais uma vez ele fala literal, minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida, verdadeiramente, ou seja, não é uma figura de linguagem, não é uma brincadeirinha,
é o sangue dele comida, a carne dele, é o sangue dele bebida, a carne dele comida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 56. As 3 recordações desse sacramento. A primeira, que já passou, é a paixão de Nosso Senhor. Ele próprio havia dito: fazer isto em memória de mim. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 19. E o apóstolo também testemunhou: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que ele venha. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A segunda é a graça divina e celestial que o sacramento confere no instante da recepção para nutrir e conservar as forças da alma, assim como a gente come e bebe para restaurar o nosso corpo. A Eucaristia é alimento que dá força para a nossa alma. E a terceira, reservada para o futuro, é o fruto da eterna alegria e glória que havemos de possuir na pátria celestial, em virtude da promessa feita por Deus. Em primeiro lugar, apresentam-nos Cristo como verdadeira vida dos homens. Nosso Senhor em pessoa havia dito: minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. João capítulo 3, versículo 56. Ora, se o corpo de nosso Senhor dará alimento para a vida eterna aos que o recebem, o seu sacramento, para os que recebem o seu sacramento com o coração puro e santificado, de muito acerto é que o sacramento tenha por símbolo as matérias que conservam a nossa vida terrena. A comunhão do precioso sangue de Cristo lhes nutre plenamente a alma e o coração. A consagração do pão, vamos falar disso. Consoante a doutrina dos evangelistas São Mateus e São Lucas, bem como do apóstolo São Paulo, mais uma vez, Mateus capítulo 26, versículo 26, São Lucas capítulo 22, versículo 19, primeiro livro de Coríntios capítulo 11, versículo 24. Sabemos que essa forma consiste nas seguintes palavras: isto é o meu corpo. Vamos mais uma vez bater na tecla. Isso é o meu corpo. Isto é, verbo ser. Quem nega o sacramento da Eucaristia está negando a palavra de Cristo, e isso chama-se blasfêmia. Quem não acredita no sacramento da Eucaristia está blasfemando, chamando o nosso Senhor de mentiroso. Jamais pode ter um título de cristão. Nosso Senhor disse: isso é o meu corpo, pois está escrito. Quando estavam na ceia, tomou Jesus o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E é exatamente isso que os sucessores dos apóstolos vêm reafirmando diariamente ao longo de 2000 anos, através dos sucessores dos apóstolos, que é o clero da Igreja Católica fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, para dar sequência a tudo que ele começou. Ora, como as palavras citadas declaram na medida de forma explícita, sem dúvida, o efeito que se opera, isto é, a conversão do pão no verdadeiro corpo de nosso Senhor e a do vinho no verdadeiro sangue, portanto, elas mesmas constituem a forma da Eucaristia. Agora, a consagração do vinho. Devemos crer com inabalável certeza que ela será contida nas seguintes palavras: este é o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança, mistério da fé, o qual por vós e por muitos será derramado em remissão dos pecados. As palavras exprimem certos efeitos admiráveis do sangue derramado na paixão de nosso Senhor, efeitos que estão na mais íntima relação com este sacramento. Os 3 efeitos da consagração. Vamos pegar aqui. Primeiro efeito da consagração: a presença real do corpo e do sangue de Cristo. Quando nosso Senhor diz: isto é o meu corpo, este é o meu sangue, nenhuma pessoa de bom senso pode desconhecer o que essas palavras significam.
tanto mais que se referem à natureza humana que era em Cristo uma realidade, conforme o que a fé católica a todos propõe como doutrina indubitável. Depois de relatar como Nosso Senhor consagrava o pão e o vinho e dera isso aos apóstolos, os sagrados mistérios, o apóstolo acrescenta: examine-se, pois, o homem a si próprio, e assim coma deste pão e beba do cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe sua própria condenação, por não discernir o corpo do Senhor. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Como vem protestante se dizer cristão, dizer que aquilo é uma mera simbologia. Que simbologia é essa? Que se você não praticar, você está provocando a sua própria condenação. Quem come e bebe indignamente, come e bebe sua própria condenação. Palavra de São Paulo no primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Se tudo isso é uma fantasia, que fantasia é essa que pode condenar a pessoa que realiza de forma inexata, de forma indigna, como é a palavra usada? Santo Agostinho, no seu livro Catecúmenos, afirmou que neste sacramento recebemos o verdadeiro corpo de Cristo, assim como foi verdadeiramente tomado da Virgem. São João Crisóstomo, em muitas passagens de suas obras, ensina a verdade deste dogma, principalmente na 60ª homilia sobre aqueles que comungam indignamente, bem como nas homilias 44ª e 45ª sobre o Evangelho de São João. Segundo efeito da consagração, cessação das substâncias do pão e do vinho, ou seja, o pão e o vinho só existem diante de nossos olhos, mas substancialmente não é mais pão, não é mais vinho depois da consagração. Pode este mistério provocar justamente a mais forte admiração, mas é uma consequência necessária da doutrina que acabamos de demonstrar. O pão e o vinho deixa de ser pão e vinho e se transforma no corpo e no sangue do Senhor, embora aos nossos olhos seja pão e vinho. Isso chama-se mistério da fé. Isso é o mistério. Como isso acontece, só Deus sabe, porque foi Deus que instituiu. Nós cremos nisso porque foi Deus que disse que é, e Deus não mente. Ao contrário, a mentira vem do inimigo de Deus. É certo que não pode o corpo de Cristo estar presente no sacramento por mudança de um lugar para o outro. Neste caso, viria a deixar as mansões do céu, pois nada se move sem abandonar o lugar de onde parte o movimento. Só resta crer que o corpo de Nosso Senhor está presente no sacramento, porque o pão se converte no próprio corpo de Cristo e o vinho no seu sangue. O Concílio de Trento observa que a Santa Igreja Católica chama de transubstanciação essa portentosa conversão. Assim, como a geração natural pode adequadamente chamar-se transformação, porque nela se efetua uma mudança de forma. Foi inventado o termo transubstanciação, portanto, no sacramento da Eucaristia. A substância, a essência total da coisa, se converte na substância, na essência de outra coisa. É como se fosse uma cama de madeira. A madeira vem de uma árvore. Quando deixa de ser árvore e passa a ser uma cama, a essência não mudou, a essência continua a mesma, madeira. Não é o que acontece na Eucaristia. O pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho, por isso uma transubstanciação, existe uma mudança de substância. Algo se transforma, a coisa A se transforma na coisa B, a coisa C se transforma na coisa D. Deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Deixa de ser um pão e passa a ser o corpo de Nosso Senhor. Deixa de ser o vinho e passa a ser o sangue de Nosso Senhor. Quem disse isso? O próprio Nosso Senhor, que é Deus. Isso é um mistério, porque só Deus sabe como isso acontece. É um desafio, logicamente, para o nosso intelecto humano que quer ser
divinizado, que quer explicar tudo racionalmente, de forma científica. Isso a gente não crê pela ciência, porque a ciência vem da inteligência humana. A ciência jamais vai se equiparar à inteligência divina. A transubstanciação a gente acredita porque Deus disse que é. A gente não acredita porque a ciência prova, porque a ciência não tem condições de provar algo que está metafísica, que está além da própria ciência. O Concílio de Trento também observa que isso é que eu falei, né, da transubstanciação. Vale lembrar que os santos padres da Igreja também lembravam em não querer investigar com excessiva curiosidade, olha aí o que eu acabei de falar, de que maneira se processa essa conversão, pois não podemos conhecer com os sentidos, só pela fé podemos saber o que vem a ser. Ou seja, a gente crê porque Deus disse que é assim, Deus garantiu e Deus não mente. Portanto, não tem como a razão humana entender um mistério divino. Por quê? Porque a razão divina transcende a razão humana, está além da razão humana. A razão humana não acompanha. É como se você pegar um livro de física, pegar lá o assunto de termodinâmica e explicar aquilo para uma criança de 3 anos de idade que não sabe nem fazer uma conta básica. Não o desenvolvimento intelectual para entender uma termodinâmica, um assunto de química, um assunto de física. A criança de 3 anos não tem uma inteligência ainda capaz de assimilar aquilo. É o mesmo para os mistérios de fé. A razão humana não tem capacidade de assimilar porque está muito além dela. Terceiro efeito é a subsistência das espécies. Como há pouco se demonstrou, nesse sacramento está realmente o corpo e o sangue de nosso Senhor, de sorte que já não existe nenhuma substância de pão e de vinho, pois tais acidentes não podem ficar inerentes ao corpo e ao sangue de Cristo. Portanto, a única explicação possível é que eles se sustentem por si mesmos, sem se firmarem em nenhuma substância, por um processo que transcende toda a lei da natureza, ou seja, transcende a lei natural, ou seja, não dá para explicar o homem com a inteligência meramente natural, porque transcende toda a lei da natureza. O valor do sacramento: se por Jesus Cristo vieram a graça e a verdade, João capítulo 1, versículo 17, é mister que uma e outra se derramem na alma de quem, com retidão e piedade, recebe aquele que disse que de si mesmo: quem come do meu corpo, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Mais uma vez, não se trata de uma ilustração, de uma figura de linguagem. Nosso Senhor fala com todas as letras: quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Portanto, para estarmos em Cristo e Cristo em nós, obrigatoriamente temos que ser os verdadeiros cristãos, o único cristão possível, que é católico, apostólico, romano. Por quê? Porque tem a descendência dos apóstolos e tem a descendência da realização do sacramento da Eucaristia instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos os homens tenham acesso a ele. Aonde não existe sacramento de Eucaristia, não existe vida em Cristo. Quem está dizendo não sou eu e nem é a igreja. O catecismo, aqui o catecismo romano, essa obra-prima da fé católica, repete aqui as palavras de nosso Senhor: quem come, que diz, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 57. Num comentário dessa passagem, comentava São Cirilo: o Verbo de Deus, em se unindo à própria carne, deu-lhe a virtude de vivificar. Portanto, nada é mais consentâneo
de que ele se una aos nossos corpos de um modo misterioso. Olha só, é um mistério da fé também. Ele se une ao ser humano através do seu corpo e do seu sangue de forma eucarística. Prossegue São Cirilo, se una aos nossos corpos de um modo misterioso, mediante a sua sagrada carne e seu precioso sangue. A Eucaristia é a graça primeira com a qual deve estar previamente ornados todos aqueles que se atrevem a tocar com a boca a Sagrada Eucaristia, para não comerem e beberem a própria condenação, pois a Eucaristia é o fim último de todos os sacramentos, é o emblema da mais estreita unidade da Igreja. Perfeito, perfeito. Não devemos tampouco duvidar que a Eucaristia tem por efeito remitir e apagar os pecados mais leves, chamados de veniais. O que a alma perde no ardor das paixões, quando comete pequenas faltas em matéria leve, a Eucaristia lhe restitui integralmente pela eliminação das próprias faltas menores. Olha só, não é os pecados mortais, mas os pecados veniais, eles são remidos na própria Eucaristia. Para exprimir numa só fórmula todos os frutos e a graça desse sacramento, cumpre-nos dizer que a Sagrada Eucaristia é sumamente eficaz para nos conseguir a vida eterna, pois está escrito: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 55. E o que vem a ser essa comunhão indigna, né, que muitas vezes foi repetido, né? Quem come minha carne e bebe meu sangue de forma indigna está comungando a própria condenação. O que é essa comunhão indigna? Existem pecadores que não hesitam em tomar os santos mistérios. Nas missas atualmente, eu acho que a grande maioria das pessoas que comungam não faz nem sequer, primeiro, não tem nem consciência do que é que está acontecendo ali, e as que têm ainda alguma consciência não têm a mínima autoanálise de pensar: será que eu estou comungando dignamente? Então vamos ver o que é essa comunhão digna. Existem pecadores que não hesitam em tomar os santos mistérios com a boca e coração manchados de impureza. São aqueles que, no dizer do apóstolo, comem e bebem a própria condenação, comem e bebem indignamente o corpo do Senhor, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Por conseguinte, quem nesse estado de alma recebe os santos mistérios, além de não auferir fruto algum, come e bebe a própria condenação, como nulo atesta o mesmo apóstolo. Ou seja, são as pessoas que estão em pecado mortal. E como saber que está em pecado de mortal? Estudar os 10 mandamentos no próprio Catecismo Romano. O Catecismo Romano tem a lista de todos os 10 mandamentos. Quando você fere qualquer um deles, você está em pecado mortal. É necessário se confessar para depois voltar a receber o corpo do Senhor. Vamos falar da comunhão espiritual. Muitos recebem a Eucaristia só espiritualmente. São aqueles que nutrem deste pão celestial pelo desejo e a intenção de recebê-lo, animados de uma fé viva, que se torna operosa pela caridade, como está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Por essa prática alcançam, se não todos os frutos, pelo menos grande abundância deles. A comunhão digna e sacramental. Essa é a forma mais perfeita da comunhão. É a meta de todo mundo. Era o que era para ser de todos. Outros há, enfim, que tomam a Eucaristia sacramental e espiritualmente. São os que examinam antes a si mesmo, como eu falei, examinar-se diante dos 10 mandamentos, como requer o apóstolo, e se adornam com a veste nupcial, ou seja, estamos prontos para receber.
Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 11, para não chegarem à mesa divina. Devemos examinar cuidadosamente a nossa consciência, se não estar talvez manchada de alguma culpa mortal, olha aí o pecado mortal, de que precisamos penitenciar-nos, ou seja, confissão. Ela antes deve ser extinta através da confissão, antes de comungarmos, pelo remédio da contrição e da confissão. O Santo Concílio de Trento decretou que ninguém pode receber a Sagrada Eucaristia se a consciência o acusa de algum pecado mortal. Embora se julgue contrita, deve a pessoa purificar-se antes pela confissão sacramental, contanto que haja a presença de um sacerdote. De mais a mais, não só a alma, mas também o corpo precisa de certas disposições. Para nos aproximarmos da Sagrada Mesa, devemos estar em jejum, de sorte que não tenhamos comido nem bebido nada em absoluto, desde a meia-noite antecedente até o momento de recebermos a Sagrada Eucaristia. Olha só, isso nas missas realizadas pela manhã. Isso, para você ver, era o que ensina o catecismo romano, baseado no Santo Concílio de Trento. Não ter comido nem bebido nada em absoluto desde a meia-noite antecedente até o momento de recebermos a Sagrada Eucaristia. Nas missas de tarde, aí eu já falei, né? Ficar pelo menos aí 3 horas em jejum antes da comunhão. Requer ainda a dignidade que as pessoas casadas, até isso o Concílio de Trento recomendou, diante da excelência da Eucaristia. Requer ainda a dignidade que as pessoas casadas se abstenham por alguns dias, a exemplo de Davi, que antes de receber os sacerdotes aos pés da proposição, afiançou que eles e seus soldados desde 3 dias estarem longe das esposas, ou seja, ele faz uma analogia, né, dessa situação de Davi no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 5, como se ele estivesse dizendo que antes da Eucaristia, antes de receber a Eucaristia, os casados estejam aí ao menos 3 dias sem ter relações conjugais, sem ter relações carnais, 3 dias antes da Eucaristia. Isso é para você ver, né, a dignidade, a sacralidade desse sacramento. Mas hoje, né, estamos vivendo num período de treva, depois das mudanças, de toda essa apostasia que começou depois do Concílio Vaticano II, a dessacralização da liturgia. Foi um golpe fatal na missa, onde os fiéis leigos, mulheres, ficam dividindo o altar com o sacerdote, seguindo a ideologia igualitária luterana. Lembramos que o Concílio de Trento foi decidido, né, que eram os sacerdotes que foi dado o poder de consagrar a Sagrada Eucaristia e de distribuí-las aos fiéis cristãos. Só estou aqui fazendo uma pequena observação de como hoje a igreja, os altares da comunhão estão atacados, né? Foram profanados. O Concílio de Trento dizia, né, foi dado o poder de consagrar ao sacerdote e de distribuir aos fiéis cristãos. Sempre foi praxe da igreja que o povo fiel recebesse o sacramento pelas mãos do sacerdote. Era assim até antes do concílio. E os sacerdotes comungassem por si próprios, ao celebrarem os sagrados mistérios. Assim definiu o Santo Concílio de Trento e determinou que esse costume deveria ser religiosamente observado por causa da origem apostólica e porque também Cristo Nosso Senhor nos deu o exemplo quando consagrou seu corpo santíssimo e por suas próprias mãos o distribuiu aos apóstolos. A Eucaristia como sacrifício. O que resta agora é encará-la como sacrifício. Esse sacramento não é apenas um tesouro de riquezas celestiais que nos garante
a graça e o amor de Deus, quando usamos as devidas disposições, claro. Mas tem ainda uma virtude particular que nos põe em condições de agradecer a Deus os imensos benefícios que nos tem dispensado. Há, porém, uma grande diferença entre essas duas noções. O sacramento é consumado pela consagração. O sacrifício tem toda a sua razão de ser no ato de ofertar. Por isso, quando conservada no cibório ou levada a um enfermo, a alguém doente, a Eucaristia tem caráter de sacramento que não de sacrifício. Enquanto é sacramento, torna-se ela causa de mérito para quem recebe a divina hóstia, confere-lhe todos os frutos espirituais que acabamos de mencionar. Enquanto é sacrifício, possui a virtude não só de merecer, como também satisfazer. Assim como Cristo nosso Senhor mereceu satisfazer por nós sua paixão. Da mesma forma, os que oferecem esse sacrifício, pelo qual se põe em comunhão conosco, merecem os frutos da paixão do Senhor e prestam satisfação. O Santo Concílio de Trento teve, porém, o cuidado de precisar que só a Deus se pode oferecer sacrifício. Ainda que a Igreja costuma, às vezes, celebrar missas em memórias e honra dos santos, contudo, sempre ensinou que o sacrifício é oferecido não a eles. Quando está na missa de algum santo, missa de São Benedito, missa de São Cosme e São Damião, o sacrifício não é oferecido aos santos. É unicamente a Deus que coroou e fez dessas pessoas santas na glória imortal. Se buscarmos figuras e oráculos desse sacrifício no Antigo Testamento, encontraremos o que dele vaticinou o profeta Malaquias. Desde o nascer do sol até o ocaso, grande é o meu nome entre as nações, e em todo lugar é sacrificada e oferecida ao meu nome uma oblação pura. Profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 11. O próprio Salvador, na última ceia, ofereceu seu corpo e sangue sob as espécies de pão e vinho, e assim se declarava constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Dizemos, portanto, que o sacrifício que se oferece na missa e o sacrifício oferecido na cruz são e devem ser considerados como um único e mesmo sacrifício. Não é outros cada missa não é um sacrifício independente de uma da outra e não tem nada a ver com o que tem lá na cruz, não. Todas as missas onde acontece o sacramento da Eucaristia é uma única morte e cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. São considerados o sacrifício oferecido da cruz, o sacrifício que se oferece na missa e o sacrifício oferecido na cruz, lá por nosso Senhor, são o único e mesmo sacrifício. As vítimas cruentas, ou seja, nosso Senhor é a vítima cruenta, né, que foi ele pessoalmente, e incruenta, que já não é ele pessoalmente, é ele presente no pão e no vinho, como já foi dito aqui várias vezes. As vítimas cruenta e incruenta não são tampouco duas vítimas, mas uma única vítima, cuja imolação renova todos os dias na Eucaristia. Todas as missas realizadas com a celebração da Eucaristia é um único e mesmo sacrifício de nosso Senhor, que ele pediu para fazer, para unirmos a nós através do pão e do vinho, e ter uma vida una conosco. Pois é tão agradável ao Senhor o perfume dessa sacratíssima vítima, que nos dá os dons da graça e da penitência, e desta maneira nos perdoa os pecados. Noutros termos, este sacrifício incruento derrama então sobre nós os ubérrimos frutos do sacrifício cruentos.
do sacrifício cruento. A virtude deste sacrifício não só aproveita a quem oferece e quem comunga, mas também a todos os fiéis cristãos, quer vivam conosco aqui na terra, quer tenham morrido no Senhor, sem estarem de todo purificados. A estes últimos, os que não estão totalmente purificados, não é aplicado com menos fruto que se aplica aos vivos, por seus pecados, penas, satisfações, por qualquer desgraça e aflição. Assim o ensina com toda absoluta certeza a tradição apostólica. Mais uma vez, reflito, tudo isso aqui foi um reflexo em cima do catecismo romano sobre o sacramento da Eucaristia, e aquele católico que quer aprender mais da fé católica não deve ter como primeiro livro de fé, algo seria o ideal, que todo católico tivesse o catecismo romano. Toda a explicação da nossa fé, fundamentada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, está no catecismo romano. É fundamental um católico hoje, principalmente onde não existe mais catequese nas igrejas, onde ninguém fala mais nada sobre nada, é necessário que o católico aprenda a fé, de preferência pelo catecismo romano. É um estímulo aqui à leitura àqueles que querem aprender.